As tradicionais demissões pós-WrestleMania da WWE mais uma vez mexeram com o mundo da luta livre, com vários nomes de peso sendo liberados do elenco do Monday Night Raw, Friday Night SmackDown e do NXT. E, como sempre, isso levanta aquela grande dúvida: o que vai acontecer agora com esses lutadores que estão livres no mercado? Fora da WWE, um dos destinos mais comentados é a All Elite Wrestling, com Tony Khan provavelmente de olho em quem pode reforçar o seu elenco. Mas existe um ponto muito importante aqui: nem todo mundo encaixa na IW, e isso já fica bem claro ao longo dos últimos anos, com algumas contratações que simplesmente não deram certo. Então, olhando para os nomes mais importantes que foram liberados dessa vez, dá pra dizer com tranquilidade: tem gente que faria total sentido na IW, e tem gente que definitivamente não deveria ir pra lá. Aleister Black e Zelina Vega. O Aleister Black acabou de ser liberado da WWE, mas a verdade é que não faz tanto tempo assim desde que ele fazia parte do elenco da All Elite Wrestling, e sendo bem direto, a passagem dele por lá deixou muito a desejar. Na WWE, o cenário também não foi um dos melhores. Poucas lutas realmente marcantes, rivalidades fracas e até críticas de que ele parecia meio no automático, além daquela sensação constante de que ele só estava esperando a hora de ir embora. Pensando nisso, trazer ele de volta agora não parece uma decisão inteligente por parte de Tony Khan, principalmente porque o grupo House of Black já seguiu em frente. O Brody King vem crescendo muito desde a saída dele, e o Buddy Matthews está prestes a voltar de lesão, tentando se firmar como uma estrela solo. Trazer Aleister Black de volta agora pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Agora, no caso de Zelina Vega, a história é diferente. Ela tem um estilo que combina muito com a IW, entrega bem no ringue e poderia se encaixar facilmente no elenco. E se fosse para escolher entre os dois, hoje ela seria uma contratação bem mais interessante que Aleister Black. Os Motor City Machine Guns. Quando a dupla Chris Sabin e Alex Shelley ficou livre no mercado, a disputa pelo destino deles ficou entre WWE e AEW. Depois de anos construindo seu nome na TNA, eles acabaram escolhendo a WWE, e até começaram bem, mas não demorou muito para serem deixados de lado da divisão de duplas, sem espaço real para mostrar o nível absurdo que eles têm. Agora, sendo bem direto, eles têm tudo a ver com a AEW, o estilo mais focado na luta dentro do ringue, uma divisão de duplas que realmente recebe um certo destaque e vários nomes que eles já têm química de anos. E não é como se fosse algo totalmente novo para eles. A dupla apareceu na AEW no All Out de 2022. Então meio que já tem uma conexão ali. E vamos falar a verdade, tem a possibilidade também deles enfrentarem os Young Bucks. Então isso aí pra mim é dinheiro na mesa. É o tipo de combate que qualquer fã de luta livre quer ver acontecer. Apollo Crews. Teve uma época em que Apollo Crews era visto como um dos nomes mais promissores do cenário independente. Talento ele sempre teve, um físico impressionante, atlético, bom no ringue, mas a passagem dele pela WWE acabou esfriando completamente esse hype. Faltou construção de personagem, faltou direção, e no fim, ele nunca conseguiu se firmar como uma estrela de verdade. E aí que entra o problema. Em um elenco tão cheio quanto a All Elite Wrestling, ele provavelmente seria só mais um no meio da multidão, sem um personagem forte ou algo que realmente chame atenção. Fica bastante difícil justificar uma aposta nele. Ou seja, resumindo, talento ele tem, mas hoje não parece alguém que a AEW deveria arriscar contratar. Alba Fire. A Alba Fire já provou várias vezes que é talento de alto nível, principalmente na época que ela lutava como Kelly Ray. Inclusive no NXT UK, ela ainda conseguiu mostrar bastante desse potencial. O problema veio no main roster, onde ela acabou sendo tratada como coadjuvante, quase que como uma figurante de luxo, perdendo lutas rápidas e sem espaço real para mostrar tudo que ela sabe fazer no ringue. E aí que a All Elite Wrestling pode entrar como cenário ideal. A divisão feminina da empresa só tem a ganhar com lutadores experientes como ela, intensas e consistentes, exatamente o perfil de Alba Fire, seja na divisão de duplas, no mid-card ou até brigando por um cinturão mundial. Ela tem tudo para se encaixar rapidamente na empresa, e ainda existe um bônus interessante, uma possível reunião com Isla Dawn, que já tem certa familiaridade com o estilo da AEW. Santos Escobar. O Santos Escobar até que tem talento de sobra e uma presença de respeito, mas a
realidade é que ele nunca conseguiu criar uma conexão forte com o público da WWE, seja como babyface ou como heel. Sempre faltou aquele algo mais, o famoso fator X, que transforma alguém em uma estrela de verdade. E sendo bem direto, é bastante difícil de imaginar ele encontrando isso na All Elite Wrestling, com um elenco gigantesco e ainda mais recheado de lutadores de luta livre, sem contar com a parceria com o Conselho Mundial de Luta Livre. Escobar provavelmente se perderia no meio de tantos nomes parecidos. Hoje, o melhor cenário para ele seria algo como a TNA, onde teria mais espaço, mais tempo de televisão e liberdade para reinventar o seu personagem e, quem sabe, finalmente encontrar aquilo que faltou na WWE. Os Wyatt Six. Os Wyatt Six até podem ter sido mal aproveitados na WWE, mas isso não significa que a All Elite Wrestling seria o lugar certo para eles. Muito pelo contrário, a IW simplesmente não é um ambiente que favorece gimmicks extremamente sombrias e teatrais. O grupo, como os Wyatt Six, precisam de tempo, construção e muito espetáculo para funcionar de verdade, algo que não combina com o estilo mais direto e focado de luta da All Elite Wrestling. Além disso, sendo bem honesto, o nível dentro do ringue do grupo também não chega perto do padrão que a IW costuma entregar. Eric Rowan até que teve uma passagem razoável por lá no passado, mas claramente não foi o suficiente para convencer Tony Khan a investir de vez. No fim das contas, seria mais um caso de talento no lugar errado, e isso é exatamente o que eles não precisam agora. Zoey Stark. A Zoey Stark chegou causando uma ótima impressão no main roster da WWE, principalmente durante a sua parceria com Trish Stratus, e o problema, a empresa simplesmente não deu continuidade à história, e ela acabou ficando meio perdida na divisão de duplas, antes mesmo de conseguir se recuperar totalmente de uma lesão séria e tentar subir no card, veio a demissão, o que interrompeu um potencial que ainda estava longe de ser explorado. Diferente de outros nomes dessa lista, Zoey Stark tem talento de sobra e margem para poder crescer, e é justamente aí que a IW entra como uma excelente opção, com a divisão feminina em expansão, principalmente com a criação de novos espaços como a divisão de duplas. Alguém com um estilo intenso e consistente de Zoey Stark pode se encaixar muito bem na empresa, e talvez ela não chegue chegando como main eventer, mas tem tudo para construir um espaço sólido e evoluir dentro da empresa. Kairi Sane. Desde os tempos do NXT, já dava para ver que Kairi Sane tinha algo especial, carisma natural, conexão com o público e um estilo único, tudo ali. O problema é que no roster principal da WWE, grande parte de sua trajetória foi como heel, o que acabou apagando justamente o que ela fez melhor como babyface. Quando saiu da WWE, ela mostrou o verdadeiro nível do seu talento no Japão, entregando grandes combates, incluindo confrontos de altíssimo nível contra Mercedes Moné. Ou seja, não restam dúvidas, Kairi Sane é uma performer de elite. E agora, como agente livre, a All Elite Wrestling tem uma oportunidade de ouro nas mãos, com a divisão feminina crescendo cada vez mais e mais. Trazer alguém com a experiência e o carisma de Kairi Sane pode ser um diferencial enorme. E talvez, finalmente, ela tenha o espaço ideal na América do Norte para ser aquilo que sempre teve potencial para ser, uma das maiores babyfaces da luta livre mundial. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!